mas o mundo inteiro conhece. O judaísmo conhece, o espiritismo conhece, o islamismo conhece, o confucionismo conhece, o budismo conhece, o catolicismo conhece, o hinduísmo conhece, todos conhecem a história de Cristo. O túmulo de Cristo não é visitado somente por cristãos, é visitado por todos os membros de religiões do mundo. Eles sabem que Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio historicamente, geograficamente, espiritualmente, ideologicamente, filosoficamente. Todos têm liberdade de chegar ali e ver. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Você não nasceu para droga, você não nasceu para imoralidade, você não nasceu para prostituição, você nasceu para ser um vaso consagrado ao Senhor, no reino dele. Bendito seja Jesus para sempre. Pense nisto, o Senhor tem o controle de todas as coisas, para sempre o nome do Senhor seja engrandecido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 17, que tem como tema a ressurreição, legalidade da salvação. Ressurreição, legalidade da salvação. A palavra de Deus nos diz da seguinte forma: também vos notifico, ou vos exorto, ou vos lembro, ou vos faço saber, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Pelo evangelho é que nós cremos e somos salvos. Porém, se o guardarmos, se o retivermos, se experimentarmos, se vivermos, tá? Tal como vos tenho anunciado, tem que ser o original, tá certo? Sem mistura. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente, dizia Paulo à igreja em Coríntios, vos entreguei o que também recebi. O que é que Paulo recebeu? A mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E também foi sepultado, só que ao terceiro dia ressuscitou, conforme foi registrado nas Escrituras. E que foi visto por Pedro também, chamado de Cefas, e depois pelos 12 apóstolos. Também foi visto uma vez por mais de 500 irmãos que estavam reunidos, dizia Paulo, dos quais vive ainda a maior parte, dizia Paulo para aquela igreja, apesar de que alguns já não estão entre nós, dizia Paulo à igreja. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, não é que ele me apareceu como um nascido fora de tempo. Paulo se achava insignificante para Deus lembrar-se dele. E ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi debalde, não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, reconheço que não fui eu que fiz alguma coisa, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, não importa, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vocês que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, é óbvio que também Cristo não ressuscitou, está muito claro. E se Cristo não ressuscitou, é óbvio que é vã, é inútil
a nossa pregação e a nossa fé. Tá? Versículo 15. E assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, é óbvio que também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, poxa vida, é vã a vossa fé. E a gente ainda permanece nos pecados. Deus fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, não vou me demorar, peço apenas que atentem para o sermão. Esta epístola de Paulo foi escrita em 59 depois de Cristo, já faziam 59 anos que Cristo tinha retornado após morrer, ressuscitar e retornar para o Pai. No final de 3 anos em que Paulo morou na cidade de Éfeso, conforme está escrito em Atos capítulo 20, versículo 31. Ele escreve essa carta, preste atenção, ele escreve esta carta porque a igreja estava tão saudável, tão leve, e de repente apareceu algumas pessoas interpretando de forma negativa a ressurreição, dizendo que não havia ressurreição de mortos. Logo, aqueles irmãos estavam equivocados em adorar o Senhor, em cultuar o Senhor. Paulo recebe a informação, escreve a carta, que é uma norma jurídica teológica, né, para orientar aqueles crentes, presta atenção, que tinham visto o Senhor depois da morte. Eles viram Cristo ressuscitado, os apóstolos viram, Tiago, Cefas, em uma reunião com mais de 500 irmãos, viram Cristo ressuscitado. Aí agora, do nada, começam a permitir gerar dúvida na sua alma. Gente, às vezes eu fico a imaginar e a pensar comigo, como nós racionais somos inferiores aos animais irracionais. Porque a gente ensina algo ao animal, ele não esquece. É incrível. Não precisa você ensinar 2 vezes uma coisa ao animal. Nós estamos com uma geração decepcionada com seres humanos e estamos criando animais. Eu acho interessante, você põe um tapetezinho e diz para ele, aqui é o seu banheirozinho, tá? Aqui você vai fazer seu cocôzinho e seu xixi. Ele faz ali. Se tiver trancado no quarto, ele arranha a porta do quarto e quer sair, e você já sabe fazer a leitura do que é. Quando abre a porta, ele corre lá para aquele tapetezinho. Não é não? Sim ou não? Sabe o local da água. Lá em casa tem um velhinho, já está perdendo a visão, mas ele ainda consegue detectar a cor da vasilha do alimento e a cor da vasilha da água. 16 anos, o Toby, que é o cachorrinho da Sofia, já está bem velhinho, não precisa a gente dizer, aqui é a água, aqui é o alimento. Não, ele sabe a cor. E quando ele está com sede, é interessante, e que a gente, com as atividades de casa, esquece de pôr água dele, ele pega a vasilha da água, põe na boca e vai em direção a gente. E fica olhando com a vasilha na boca. Como ele não fala, mas ele é inteligente, melhor do que ser humano, que nós temos essa facilidade de voarmos, delirar, deslizar na maionese. É preciso estar todo o tempo falando a mesma coisa, porque senão a gente se perde. E Paulo traz uma exortação, uma repreensão dura contra aqueles irmãos, dizendo, gente, tipo assim, olha para mim, quem era eu? Vocês sabem que eu tive um encontro com Cristo. Não mereço ser apóstolo porque eu fui perseguidor da igreja. Me converti porque tive um encontro com Ele, eu tinha dúvidas, mas não tenho mais. E agora vocês permitem alguém chegar aqui e distorcer o ensino?
Gente, ressurreição nada mais é do que um ato, um efeito de retornar da morte para a vida. No grego tem a palavra anástasis, que significa se levantar, ficar de pé novamente. Paulo está falando da matéria que era já existente entre aquela sociedade. Já era debatida, discutida a questão da ressurreição. Teologicamente, Paulo está dizendo que a ressurreição é voltar a viver num corpo incorruptível. É óbvio, porque se eu sou corruptível, sou suscetíveis à ferrugem, à finitude, à destruição e à morte, e eu venço a ferrugem, eu venço a intempérie do tempo, eu venço todas as questões relacionadas à morte, é óbvio que eu sou incorruptível. E Paulo está explicando, gente, teologicamente a ressurreição é dar concretude à palavra, ao verbo encarnado que é o nosso Senhor. E ele faz esta defesa, dizendo que a ressurreição é que torna Cristo diferente de todos os que receberam a primazia de religiões. O ser humano é um ser religioso. Por esta razão é que há muitas religiões na terra. Há religiões que nem eu nem você conhecemos. 5, 10 mil, 15 mil nomenclaturas de religiões. A questão não é a religião, irmão. A questão é o conteúdo da religião. É o pilar da religião. É o caput, a cabeça da religião. Paulo está dizendo exatamente isso, que Cristo é um ser diferenciado de todos os homens que receberam a primazia de liderar uma religião. Nós respeitamos demais e amamos e estudamos Moisés, o fundador do judaísmo, mas Moisés não ressuscitou, irmão, nem morreu, que o Senhor o recrutou, o recolheu para si. Amamos e estudamos Moisés, mas Moisés não venceu a morte, não apareceu novamente. E o que dizer de Maomé? Temos respeito às religiões, não estamos aqui fazendo uma assertiva ou uma dissertação crítica, não é? Depreciando, não. Mas não existe em nenhum relatório, em nenhum livro, nenhuma legalidade, nenhuma legitimidade que Maomé ressuscitou. Logo, o islamismo é órfão. Com respeito, não estamos aqui para criticar. Estamos apenas para informar, mas o islamismo é órfão. O que dizer também do espiritismo? Respeitamos seu fundador, que até se diz cristão, Allan Kardec, mas o que dizer do espiritismo? Cadê Allan Kardec, que falava de reencarnação, vida após morte? E onde está? O que dizer também de Confúcio? Índia, China, que adere ao confucionismo, uma ideologia religiosa, o túmulo de Confúcio é visitado. O que dizer de Buda, fundador do budismo? Seu túmulo também é visitado. Ninguém, não ressuscitou. O que dizer do hinduísmo com suas normas, chamado Vedas? São apenas filosofias, teorias, conceitos, ideias. Mas o mundo inteiro conhece, o judaísmo conhece, o espiritismo conhece, o islamismo conhece, o confucionismo conhece, o budismo conhece, o catolicismo conhece, o hinduísmo conhece, todos conhecem a história de Cristo. O túmulo de Cristo não é visitado somente por cristãos, é visitado por todos os membros de religiões do mundo. Eles sabem que Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio historicamente, geograficamente, espiritualmente, ideologicamente, filosoficamente. Todos têm liberdade de chegar ali e ver. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Nós precisamos entender isto. Este Cristo, que eu acho interessante, saiu da Palestina anunciando uma sociedade nova, irmãos. Cristo sai da Palestina anunciando uma sociedade nova. Sua mensagem era diferente.
mensagem baseada no amor ao próximo, mensagem baseada na renúncia ao dinheiro, ao poder, ao orgulho, ao egoísmo, à exaltação. São atributos da espiritualidade, atributos divinos, que é salutar e saudável nós humanos produzirmos. O nosso irmão Paulo César acabou de cantar uma canção dizendo que o sermão de Cristo incomodava quando ele falava. Estava sentado ali, quando ele canta a parte, ele andando na Galileia. Poxa, para vocês que ainda não foram, parece algo romântico. Mas para mim, que já fui várias vezes, eu fico encantado com estas letras. Porque quando diz Galileia, Jesus nasceu num distrito da Galileia chamado lá Nazaré, pobre, terrível. O povo da Galileia tinha uma aversão ao povo de Nazaré, porque era um povo camponês, sofrido, pobre. Aí Cristo, Deus, resolve com que ele nasça ali, exatamente para confundir a mente das pessoas, porque nós temos facilidade em endeusar a matéria. Não é pecado termos dinheiro, não é pecado sermos orgulhosos, não é pecado termos visibilidade. O pecado é quando a gente fica com todos esses atributos na frente do mestre, e nós somos pó, ele não. Nós somos passageiros, ele não. Nós somos finitos, ele é eterno. Nós temos que possuir todas estas coisas: orgulho santo, uma exaltaçãozinha santa. Não é pecado estarmos de narizinho empinado um pouquinho. Com relação a quê, pastor? Porque eu estava perdido e fui achado. Eu ia para a perdição, agora me encontrei, vou para o céu, né? Eu não tinha perdão, fui perdoado. Eu não estava salvo, o Senhor me salvou. Nós somos de outro patamar, perdoe. Nós não somos mais trevas, nós somos luz, não é? Nós éramos cavalo do inimigo, agora nós somos ovelhas do pasto e do aprisco do Senhor Jesus. Nós temos o nosso valor diferenciado, bendito seja o Senhor. Então Cristo, presta atenção nesta coisa, que aplaudir, aplaude bem forte, mas também dá glória a Deus, né? Então o nosso Cristo sai dali, daquela Palestina, dizendo: estão errado o que vocês estão fazendo. Não é preciso colocar como na dianteira, como, não é, promovendo a vida material em detrimento da vida espiritual. O que Cristo estava dizendo era: o protagonismo das nossas vidas deve ser a luz, a espiritualidade. E ele transtornou homens e mulheres de seu tempo, e mudou a história do mundo. Ele irrompeu em fé e mudou a humanidade. Lá vem a humanidade querendo voltar para a idade das trevas. Não pode uma coisa dessa. Essa palavra, essa frase, ele está vivo, irmãos, é a afirmação que vai transformar a história do mundo. Nós precisamos entender isso. O sepulcro vazio, presta atenção, o sepulcro vazio é o dossiê real da história espiritual que transforma o homem. O sepulcro vazio é o dossiê real da história espiritual que vem transformar o homem. E Paulo está dizendo exatamente isto. Nós precisamos compreender estas verdades absolutas. Daí a gente entender por que é que há esta inveja no reino espiritual, perseguições no reino espiritual. Porque, gente, não é fácil. Olha para mim. Um homem que confronta sistemas, reinos, reis, confronta o mundo, todos se alegram porque viram ele ser morto. Agora ele ressurge de novo com mais poder e com mais energia, com mais força. É óbvio que vai intimidar ainda mais, que vai chatear ainda mais. Puxa vida, se a gente já matou e ele voltou a viver, como é que a gente vai matar de novo? E se não bastasse, todos os que mataram viram ele ser assunto aos céus. Diz a Bíblia que em momento extraordinário ele se despede dos apóstolos da igreja, e todos viram a nuvem descer. Isso é espetacular. E apanha pelos pés e vai levando, e ele desaparece, retornando ao Pai num corpo glorioso e extraordinário. Pelo amor de Jesus Cristo, como é que fica isso?
Esse é o teu Cristo, esse é o nosso Cristo. Então daí surge a inveja das religiões, dos sistemas, e não é para menos. Veja o que Paulo registra em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 22. Que manifestou em Cristo, Deus manifesta em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo e colocando ele à direita nos céus, acima, presta atenção como é para ter inveja dele, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, dentro deste contexto de Paulo, que faz o mundo dos espíritos ter inveja da igreja. A Bíblia é uma revelação espiritual extraordinária, tão extraordinária que a sua interpretação irrita as pessoas. Talvez vocês não observaram que no silêncio da noite, debaixo dos tapetes, nós estamos assistindo uma inversão de valores religiosos no Brasil. Não sei se vocês já observaram. Já estamos tendo a educação, não é? A pedagogia, preparando os professores para ensinar às nossas crianças um tipo de culto religioso, como posso falar, não é? Nós estamos assistindo uma legitimidade de um outro culto no Brasil que outrora não era reconhecido. Vocês estão entendendo ou não? Basta vocês olharem. Tudo por quê? Porque por um tempo a igreja apareceu. A igreja não era vista. A igreja era chamada de Zé Povinho. A igreja era conhecida como aquela igrejinha na favela, na comunidade, na ponta da rua. Os templos reconhecidos no Brasil eram outros templos, mesmo sendo do cristianismo, com muito ouro, com muita fama, paramentos extraordinários. Então nós éramos chamados de bode, de aleluias. Vocês lembram disso? De urubus, porque os ternos eram pretos. Lembram disso? De repente o Senhor calmamente foi conduzindo o rebanho no Brasil e levantando grandes pastores, grandes templos. É fácil de fazer a leitura, gente. E de repente muita gente endemoniada que morria sofrendo em certos locais errados, como hospitais, psiquiatras, achando que era doença psiquiatra, mental, às vezes eram possessão malignas, né? Essas pessoas começaram a descobrir que Cristo salva, cura, expulsa demônio, limpa a vida, limpa a alma, né? As pessoas que viviam no pecado começaram a descobrir um local que eles tinham paz. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer ver uma coisa? Quem nasceu no Evangelho, aqui presente nesta noite, levanta a mão. Quem nasceu no Evangelho? Tem ninguém. Eu? Quantas mil pessoas tem hoje à noite aqui? Talvez tenham umas 10 pessoas, 20 pessoas que nasceram no Evangelho. Segunda pergunta: quem não conhecia o Evangelho não prestava para nada, era da bagaceira, ouviram falar no Evangelho, se conscientizaram da salvação e aceitou a Jesus como Salvador? Levanta a mão. Você não acha que isso é prejuízo a um sistema, a uma cultura? Paulo está dizendo exatamente isso, que ele foi colocado por Deus depois que superou a morte, no lugar de primazia. Então isso chateia, isso chama-se inveja, isso dói. E começam as guerras, as perseguições. O que matou Cristo foi ele pregar contra o poder, contra o dinheiro e contra a exaltação. Porque isso não é páreo para a espiritualidade. Isso não salva ninguém, ao contrário, atribula.
traz fobias, patologias, doenças. Então Paulo está dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, esta igreja também não existiria. Porque seria a ressurreição de Cristo corrobora com a nossa fraqueza e nos fortalece. A ressurreição de Cristo legitima o meu medo, tirando este medo e colocando a ousadia. A ressurreição de Cristo limpa a minha mente religiosa, teórica, e põe a ideologia correta, prática e salvífica do Calvário. A ressurreição de Cristo simplesmente proporciona a gente a sermos realmente salvos. Mas ela também proporcionou a Cristo algo extraordinário. Tornou ele o maior do principado. Foi o versículo 21 que eu acabei de ler. Mas olha o que está em Colossenses 2:10. O que é que também a ressurreição proporcionou a Cristo? Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele. Olha isso. Já é uma promessa para aqueles que são salvos por Cristo. Em Cristo nós estamos perfeitos. Em Cristo nós estamos perfeitos. Independente das nossas falhas, que somos humanos, nós não atingimos ainda o estado da perfeição total. Mas por estarmos em Cristo, nós somos perfeitos, porque Ele é o cabeça deste corpo, e o cabeça de todo principado e toda potestade. Ninguém é maior do que o Senhor, né? Ontem nós estávamos aqui no restante do batismo, a segunda parte do batismo, e eu fui procurado por uma senhora, e ela chegou lá e disse assim: eu queria ser liberta. Aí eu olhei para ela: você quer ser liberta de quê? Ela disse: porque eu sou um instrumento do inimigo. Entidades me usam para destruir vidas, destruir igrejas, destruir tudo que aparece na minha frente. E eu olhando para ela, eu disse: a senhora vai ser liberta. Ela disse: eu sou sofrida desde o meu avô, a minha geração é completamente entregue a Satanás. Ela disse: agora mesmo, quando eu disse para o meu marido, bora assistir o batismo lá na Canaã, eu fui setada. Olha aqui meus olhos, estava coisa interessante os olhos daquela mulher, abaixo da pálpebra, como seta, bem escura, ferida, está super dolorido, fui ferida, que eu vim para cá. Gente, assim como o inimigo é uma realidade, a ressurreição de Cristo para subestimar o poder do inimigo também é uma realidade. Bendito seja o Senhor. Paulo está dizendo que por ele ser o cabeça das potestades e principados, quando nós estamos em Cristo, o demônio não tem autoridade sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Somos livres, somos libertos, somos blindados pelo poder do nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Esta é uma realidade. Interessante é que Ele está acima de todo o poder. É isso que esse versículo está a dizer. Ele é maior do que toda a potestade, do que toda a espiritualidade. Se você tem sintomas malignos, é porque Cristo não é proeminência na sua vida. Porque onde Cristo está, haverá liberdade, haverá autoridade, haverá poder. Não precisa você estar ligando para a igreja ir lhe socorrer. Você tem autoridade de dentro da sua casa, no momento em que observar algum fenômeno espiritual que lhe impõe medo, que lhe impõe alguma sugestionabilidade, você pode estender a mão e dizer: aqui não, esta casa está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você tem essa autoridade, bendito seja o Senhor para sempre. Então entendam a verdade. Ele, após a ressurreição, recebe um nome que é sem igual, um nome significativo, um nome diferenciado. Põe aí Filipenses 2:9. Põe o versículo 9 agora. Todas as coisas, do que todas as coisas nocivas, malignas, benditas. Põe aí Hebreus 2:8 e 9. Hebreus 2:8 e 9. Todas as coisas Deus permitiu ele sujeitar debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. Nada. Mas agora ainda não vimos que todas as coisas estejam sujeitas. A gente não consegue ver. Precisamos ter um olhar vibrátil, abrir a percepção para entender que nós somos seres sociais, sociáveis, biológicos, materiais. Mas ei, peraí, eu agora sou de outro mundo, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso, né? Olha o que está escrito lá, 1 Pedro 2:9.
Gente, eu sou uma geração eleita, gente. Eu sou um sacerdócio real, gente. Olha que chique. Eu sou a nação santa, gente. Não há maldição em nós, não há maldição em nós, tá? Sou um povo adquirido, com a finalidade de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui na nossa igreja tem vários médicos. Um desses médicos é pastor, que é o doutor Eliade, né? Ele fica mais ali na água fria, né? E é meu amigo há 40 anos. E ele fez fama naquela região centro-sul do estado. Jucás, Caraús, Iguatu, Icó, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Cedro, Oroz. Aquela região ali toda procurava ele. Médico ginecologista, obstetra. Aí um dia ele disse para mim o seguinte, que nunca atendeu uma pessoa sem antes orar. Ele disse, Senhor, dá-me da graça, eu conheço, mas tu sabes. Eu aprendi, mas tu és o entendimento. E ele disse que uma noite foi chamado às pressas, porque uma senhorita estava no trabalho de parto e deu errado, a criança estava morrendo e a mãe também, e levaram de uma das cidades pequenas às pressas naquela madrugada para o hospital regional do Iguatu. E então os médicos que estavam de plantão não resolveram o problema e disseram assim, chama aqui o Eliade. Ele estava em casa repousando, vestiu-se novamente, correu para lá e quando chegou viu que era irreversível, uma cirurgia muito delicada. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, aqui é óbito fatal, não tem o que fazer, mas está em nossas mãos tentar salvar. Espera aí que eu vou ali me organizar. Aí foi para o quarto lá dos médicos, se ajoelhou e disse, Senhor, aí está sem jeito. Agora, todos esses médicos, o médico lá da cidade, todos estão em desespero. Tu podes fazer com que eu descubra essa veia, onde está, que local é, e salve essa mulher, porque o teu nome será glorificado, porque eu sou teu servo. Aí disse assim, eu fico imaginando o que é que vão dizer, o crente salvou. Se disserem isso, o teu nome será exaltado. Aí ele voltou e foi para lá para o centro cirúrgico, chamou as enfermeiras e começou a ir orando, disse que orando, o pastor Gessel fechava os olhos e orava, mas eu tinha que ficar com os olhos abertos para fazer a cirurgia, e fui lá, de repente o coração voltou a bater mais forte, e eu salvei aquelas duas vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vocês sabem qual foi o resultado? Todos foram para cima dele. Eliade, fala para nós o que tu fez que a gente não soube fazer. Ele disse, rapaz, o que eu fiz que vocês não querem fazer, saber vocês sabem, vocês não querem. O que eu fiz e o que vocês não querem fazer é que eu fui lá para a minha sala orar, porque Deus é o dono da vida. E eu pedi a Ele, me ilumina, emprestei as minhas mãos a Ele. E o resultado foi o sucesso. Essa mulher está viva até hoje, a criança já está uma moça. Porque quando tudo, olha o que está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Pastor, e por que ocorrem coisas negativas? Porque as coisas negativas também servem para nos ensinar coisas objetivas. Todas as coisas Deus usa para benefício dele e nosso. Nós não podemos reclamar, murmurar. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Por último, Ele está sobre todo e qualquer ser humano. Põe aí 1 Coríntios 11 e 3. 1 Coríntios 11 e 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça de toda mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha que tríade espetacular. Norma, autoridade. Então, se Cristo é a autoridade da igreja, nós somos um corpo, células que formam esse corpo. Para de estar murmurando, reclamando, não é? Para de dizer que não deu certo, não vai funcionar, não vou alcançar. Estava me lembrando hoje, estudando ali em casa, e me lembrando do Ademir Siqueira, nosso lindo e abençoado Ademir Siqueira, que partiu para os céus num acidente aos 33 anos de idade, em um domingo como hoje, né? Aos 16 anos ele passou no vestibular.
O vestibular hoje, você faz uma redaçãozinha até errada e já entra, porque o negócio é dinheiro, não é? Mas na época, irmãos, há 40 e poucos anos atrás, vestibular deixava todo mundo tenso, todo mundo sofrendo, angustiado, era todo mundo jejuando, todo mundo orando, e quando se passava, raspava a cabeça, era uma festa da sociedade, né? E Ademir era muito estudioso, falava 9 idiomas, um cara fantástico, pregava demais. E ele foi fazer vestibular para medicina, né? 16 anos de idade, pela Universidade Federal do Estado do Ceará. E ele passou a noite orando: Senhor, me fala quais as questões que... Gente, eu não posso nem estar falando isso no ar, gente, que é muito complicado isso. Porque quantos de nós já oramos e Deus não fala quais são as respostas certas, né? Agora, o cara era estudioso demais, o cara tinha uma vida íntegra, o cara tinha uma vida nas mãos de Deus, quando jovem, um negócio espetacular. E ele vai dormir, irmãos, e sonha com a prova diante dele. Vocês sabem que o pai dele sentava aqui, ao lado da família, a sua mãe. Ano passado todos partiram para o Senhor, né? Ele sonha com a prova, diante dele assim, ó, o papel chega a prova. E todas as questões marcadas, certa. E ele gravou tudo aquilo, irmão. Ele disse: eu acredito que foi Deus. E vai para fazer a prova. Vocês acham que aconteceu o quê? Primeiro lugar, irmão. Como é que pode um negócio desse? Quem mostrou a ele? Como não crer nesse Deus? Deus sabe até o que você está pensando agora, sentado nessa cadeira. Bendito seja o Senhor para sempre. Deus sabe, conhece o plano que você não conhece, que tem para você. Por favor, se orgulhe, que eu vou terminar aqui agora já. Se orgulhe, se alegre em você ter um cabeça espiritual que conhece você por dentro e por fora. Deus deu liberdade para minha mãezinha estar hoje aqui, ó. Chega a estar ali cochilando. Eu já dar a ceia dela para ir para casa. Mas essa velhinha aí, buchuda de mim, já no 8º, 9º mês, há 64 anos atrás, meu pai chega e põe a mão na barriga dela. Naquele tempo não tinha raio-x, nem ultrassom, não tinha nada. Ela já com um buchinho, que ela é baixinha demais, o bucho ficava quase da altura dela para cima. E ela baixinha, buchinho. Aí meu pai colocou a mão na barriga dela e disse o seguinte: ó, Senhor, olha que negócio. Já estava tudo pronto, irmão. Só que meu pai nem ela sabia o que era. Vocês sabem que quando a gente nascia há 60 anos atrás, a gente passava 7 dias para abrir os olhos. Vocês sabiam disso? Não era assim? Era uma festa para saber a cor dos olhos, né? Hoje em dia já nasce como bezerro, pulando, andando no celular, perturbando, fumando droga, roubando. É a confusão hoje em dia, matando. Negócio é sério. Mas antigamente a gente era igual o gato, nascia e ficava com os olhos fechados, e aquela festa esperando. Quando abriu, às 7 de abril, os olhos abriu, que cor é? Castanho, verde. Menina, era uma festa. Então eu já estava todo formado. Aí meu pai chega e faz uma oração: Senhor, eu quero que essa gravidez seja um menino. Já imaginou que doideira? Porque se fosse o contrário, como é que ia ser? Né? Que seja um menino. Aí diz assim, ó, e que seja o meu sucessor. Já tinha nascido um, depois de mim nasceu outro, eu fiquei no meio. Aí, e que seja meu sucessor, o mais velho, batizado com o Espírito Santo, pregador, mas não desejou ser pastor. Há 2 anos atrás o Senhor recolheu. O mais novo também não quis ser pastor. Sobrou mim. Um pedido que ele fez comigo na barriga dela. Que destino é esse, irmão? E que ele contou depois que eu já era grande, dava esse testemunho: eu orei por ele. Que Deus é esse, irmão? Que desde o ventre já vem dizendo o que é que você vai ser, o que Ele vai fazer na sua vida. Você é um Deus extraordinário. Você que está me ouvindo aí no apartamento, zangada, revoltada, chorando, é porque Deus está te chamando.
Você não nasceu para droga, você não nasceu para imoralidade, você não nasceu para prostituição, você nasceu para ser um vaso consagrado ao Senhor, no reino dele. Bendito seja Jesus para sempre. Pense nisto, o Senhor tem o controle de todas as coisas, para sempre o nome do Senhor seja engrandecido.